In Cruce Salus. O meu nome é António Gonçalves. Vamos hoje falar um pouco sobre Saint-Martin, a sua vida, as suas inspirações, os seus amigos, as pessoas que o rodeavam nessa altura e como iniciou então o seu círculo de estudos esotéricos. Até já! Quem era e onde nasceu? Louis-Claude Saint-Martin, mais conhecido por filósofo desconhecido, foi um filósofo místico que nasceu a 18 de janeiro de 1743, em Amboise, mais precisamente em Touraine, que está localizado no centro de França. Curiosamente, Leonardo da Vinci viveu os seus últimos anos na mansão Clos-Lucé, numa terra próxima do nosso respeitado filósofo desconhecido. Saint-Martin nasceu numa família nobre, contudo pouco abastada e muito discreta. Após o seu nascimento, a sua mãe faleceu. Foi criado pelo seu pai e por uma madrasta conhecida como uma pessoa amável. Ela teve um importante impacto na vida de Saint-Martin, por ser sua educadora, não só por isso, mas porque foi a sua iniciadora em matérias literárias que ver com a religião e a espiritualidade. Que autores inspiraram o filósofo desconhecido? Vejamos uma citação retirada de um livro seu, intitulada por Obras Póstumas, escrito em 1807. É à obra de Abadi, a arte de conhecer a si mesmo, que devo o meu afastamento das coisas mundanas. É a Burlamaqui que devo a minha inclinação pelas bases naturais da razão. É a Martinez de Pasquali que devo o meu ingresso nas verdades superiores. E a Jacob Boehme que devo os meus passos mais importantes nos caminhos da verdade. Jacques de Abadi nasceu em 1654, vindo a falecer em 1727. Foi um dos autores apresentados pela sua madrasta. Ele era um ministro protestante francês de Genebra. Jean-Jacques Burlamaqui nasceu em 1694, vindo a falecer em 1748, e era um teórico político que lecionava na Universidade de Genebra. Era interessado pelos problemas da ética e das leis naturais, matérias que lecionava na mesma faculdade. Martinez de Pasquali, nascido em 1727, vindo a falecer em 1779, foi um maçom francês e mestre de Saint-Martin na Ordem dos Cavaleiros Eloucohem do Universo. Traduzindo, Ordem dos Cavaleiros Sacerdotes Escolhidos do Universo. Saint-Martin foi o seu secretário na Ordem e depositário de grande confiança. Falaremos mais adiante a respeito de Martinez de Pasquali e como foi conhecido pelo nosso filósofo desconhecido. Jacob Boehme, nascido na Rússia em 1575, vindo a falecer em 1624, era um cristão místico que escreveu diversas obras relacionadas com o esoterismo e a espiritualidade. A sua profissão, simbólica ou não, era conhecida como sapateiro. Saint-Martin começou a aprender alemão propositadamente para traduzir as suas obras. Ele conseguia casar na perfeição a filosofia e a sabedoria de Martinez de Pasquali com os ensinamentos de Jacob Boehme. Há quem diga que o martinismo é o resultado da fusão destes três pensadores esotéricos: Martinez de Pasquali, Louis-Claude Saint-Martin e Jacob Boehme. Contudo, existiram muitos outros autores não referidos na citação que expusemos. Podemos citar alguns brevemente, como Blaise Pascal, Karl von Eckarthausen, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Emmanuel Swedenborg, entre outros autores. Falaremos então agora um pouco sobre a formação académica
de Saint-Martin. Saint-Martin frequentou o colégio de Pont-Levoix. Na faculdade estudou Direito, de acordo com a vontade do seu pai. No meio académico, onde o ocultismo e a meditação já lhe eram familiares, as matérias que mais interesse causavam relacionavam-se com a metafísica. É aqui que a sua visão começa a entrar em conflito com a dos enciclopedistas e dos materialistas. Ele próprio escreve na obra anteriormente referida, obras póstumas, portanto. Li, vi e escutei os filósofos da matéria e os doutores que devastam o mundo com as suas instruções. Nenhuma gota dos seus venenos penetrou-me, nem as mordidas de uma só dessas serpentes prejudicaram-me. Seriamente concentrado em encontrar a verdade, procurava em todas as ciências e princípios exatos pistas que levassem-no a esse conhecimento. Falaremos agora um pouco do trabalho de Saint-Martin. Após a conclusão dos seus estudos, finalmente especializado nas leis da jurisprudência, tornou-se magistrado. Exerceu a sua magistratura durante 6 meses para compreender que não era o seu caminho. Consciencialização que causou alguma infelicidade à sua família. Alistou-se no regime de Foix, aquartelado em Bordeaux, onde pôde encontrar mais tempo para o estudo do ocultismo, a sua verdadeira vocação. Mais tarde, em Amboise, foi eleito para formar jovens professores e tomou parte em 1795 da primeira Assembleia Eleitoral, sem nunca tornar-se membro efetivo de nenhum organismo legislativo, pois o seu verdadeiro objetivo era somente a verdade. Círculo de amigos de Saint-Martin. Entre eles nós podemos ver o Marquês de Lusignan, o Marechal de Richelieu, Duque de Bourbon, Cavaleiro de Fluffer, Jean-Baptiste Willermoz, Barão de Kirchberger e muitos outros. Influências esotéricas e ordens iniciáticas frequentadas. A primeira escola de pensamento que ingressou foi na escola de Lalande, onde dedicou-se ao estudo filosófico dos números. Mas a sua frequência nesta escola foi curta, pois os seus pontos de vista divergiam do seu professor. Passou a estudar Jean-Jacques Rousseau, que estava em sintonia com o seu pensamento a respeito da boa natureza e da condição do homem e do objetivo do mesmo. A conquista das suas virtudes primordiais através do desejo ardente. Como ele, acreditava que o materialismo da humanidade provinha da consequência das associações desvirtuosas e não do pecado original. Após alistar-se no regimento de Foix, sentiu-se impelido a perseguir uma iniciação mais efetiva. Um colega, de nome Granville, que era iniciado na escola de Martinez de Pasquali, indicou-lhe o caminho das portas do templo, para que Saint-Martin lá batesse e solicitasse sua iniciação. Esta escola, a Ordem dos Cavaleiros Sacerdotes Escolhidos do Universo, era muito importante na altura. Em 1768 foi iniciado por Balzac, nos 3 primeiros graus da Ordem, um acontecimento incomum. Na Ordem, tornou-se secretário de Martinez de Pasquali e era tido como um discípulo zeloso. Contudo, não deixou de questionar seu mestre quando as suas opiniões eram desajustadas das suas. Lá aprendeu práticas teúrgicas que mais tarde reconheceu como perigosas e desnecessárias à evolução espiritual do homem. Saint-Martin não concordava com todo o pormenor cerimonial Cohen. Ao contrário de toda a ritualística empregada, ele acreditava mais no valor do trabalho interior para reativar a luz interior. Perguntou o filósofo desconhecido a Martinez de Pasquali:
consoante os escritos deixados e reunidos na obra intitulada Correspondência Teosófica. São necessárias todas estas coisas para orar a Deus? Ao qual o seu mestre responde: é preciso que contentemo-nos com o que temos. Pasquale parte de França inesperadamente e é perdido o seu paradeiro, deixando a ordem que criara. Saint-Martin e Jean-Baptiste Willermoz, outro discípulo zeloso de Pasquale, encarregam-se de fazer germinar a semente recebida pelo seu mestre. Foi nesta fase, sem guia do seu mestre, que Saint-Martin conhece as obras de Jacob Boehme e consegue extrair delas todas as chaves que ficaram por dar de seu antigo mestre. Havia coisas preciosas na nossa antiga escola. Sou induzido a pensar que o Sr. Martinez de Pasquale, que era nosso mestre, possuía a chave ativa referente a tudo que o nosso prezado Jacob Boehme expõe em suas teorias. Mas não julgava que fôssemos capazes de entender tão altas verdades naquela época. Ele era sabedor de alguns pontos que o nosso amigo Boehme não conhecia, ou pelo menos não revelou. Aspirações e intuições sobre o caminho espiritual. Saint-Martin nunca concordou com a iniciação que não seguisse os parâmetros do silêncio e do trabalho interior, à qual chamou o centro ou a via cardíaca. Ele achava que o estudo da natureza interior só importava se, de alguma forma, remetesse e beneficiasse ao desenvolvimento interior, de forma que conduzisse o operador à verdade. Um estudo das naturezas exteriores, como assim considerava, eram as práticas teúrgicas pelos Elucoens. Ouçamos a seguinte citação retirada de uma das suas cartas a Kirchberger. Não ocultarei que anteriormente entrei nesse caminho externo e através dele me foi aberta a porta para a minha carreira. O meu condutor era um homem de muitas virtudes ativas e a maioria daqueles que o seguiram, inclusive eu, receberam confirmações que talvez tenham sido úteis para a nossa instrução e desenvolvimento. Todavia, em todos os instantes, eu sentia uma forte inclinação para o caminho intimamente secreto. O externo nunca me seduziu, nem na minha juventude. As suas convicções diziam-lhe que não eram necessários os detalhados rituais litúrgicos que Martinez de Pasquale exigia dos seus discípulos. Na verdade, Saint-Martin achava que todo esse pormenor acabava por distrair o operador e dificultar a busca pela causa ativa, ou la chose, assunto a ser abordado com mais minúcia num vídeo exclusivamente dedicado ao tema. Portanto, estas operações, consideradas perigosas em alguns momentos, não eram de seu agrado. Embora o filósofo desconhecido reconhecesse que nessas práticas estava o sinal vivo do reparador, do Logos, de Yeshua, para Saint-Martin, o interior de cada homem deveria ser encarado como um termómetro, que deveria ser consultado para analisar o fogo de desejo e do amor presente no seu coração, localizando-se assim na escala espiritual evolutiva para aumentar esse calor cardíaco e acelerar a evolução de cada membro. Ele defendia que deveria haver trabalhos internos na ordem, para que cada um pudesse brotar os princípios divinos na quietude silenciosa dos seus trabalhos pessoais. Ele não se encontrava sozinho nestas discordâncias. Jean-Baptiste Willermoz compreendia as preocupações do nosso filósofo desconhecido. Manifestou-lhe o seu descontentamento numa das cartas da longa correspondência que manteve com Saint-Martin. Revolução Francesa e a sua turbulência. Quando a turbulenta Revolução Francesa começou, trouxe outro tipo de inquietações ao nosso filósofo desconhecido.
E apesar dos encontros em círculos iniciáticos cessasse durante estes tempos, nem mesmo o pandemónio da época conseguiu demover Saint-Martin da sua perseguição e do seu objetivo espiritual. Vendeu as suas últimas posses em 1793 para cuidar do seu pai, que estava em Paris, nesta altura paralítico e muito doente. No entanto, o resto da fortuna que ainda sobrava serviu para que fosse atingido pelo decreto de expulsão dos nobres, ao qual Saint-Martin submeteu-se e levou-o a retirar-se de Paris. Continuava embrenhado nas suas reflexões e meditações, e mesmo sem nunca ter feito política, recebeu um mandato de prisão. Só não foi executado porque Robespierre caiu de seguida. É de notar que o grande coração de Saint-Martin, pois, durante todas estas situações nefastas, sempre acreditou nos homens, que dentro deles existia algo grandiosamente bom. Grandiosidade é essa obscurecida pela época terrífica da Revolução. Em momento algum, Saint-Martin perdeu essa certeza, bem como a certeza de que a Revolução iria trazer melhores tempos e épocas vindouras. Retoma aos círculos sociais iniciáticos. É em Estrasburgo, por volta de 1788, com 50 anos de idade, que Saint-Martin conhece as obras de Jacob Böhm, o teósofo teutónico que já falámos. Encantado pelos seus ensinamentos, começa a aprender a língua alemã para traduzir e melhor compreender as obras de Böhm. Curiosidades como autênticas revelações de uma mente iluminada. Nesta altura, a doutrina de Martinez de Pasquale e a de Jacob Böhm combinam-se na perfeição e fundamentam as ideias do nosso filósofo desconhecido, que não hesitou em fazer a sua fusão. Durante esse período, Saint-Martin é impelido a almejar uma transmissão iniciática na corrente de Jacob Böhm, que foi obtida através do iniciador Barão de Salzmann, ao iniciar-se na estrita observância templária do Barão Hand. Böhm era considerado por Saint-Martin como a maior luz que veio a este mundo depois daquele que era a própria luz, isto é, Cristo, Yeshua. Início do seu próprio sistema iniciático. Procurava sempre ter como discípulos amigos fiéis da verdade. Estabeleceu o seu apostolado em Toulouse, Versalhes e Lyon. Persistentemente lançou as suas sementes em solos que sempre quiseram recebê-la e fazê-la germinar. No seu sistema, recolhia as doutrinas mais apropriadas para o seu espírito. Mais tarde, concentrou-se em 3 cidades: Estrasburgo, Amboise e Paris. Fora dessas cidades, possuía membros de sua sociedade que dirigiam pequenos grupos de homens de desejo. Entre estes guias diretores estava o Barão de Kirchberger, grande admirador das obras de Saint-Martin, que, sem nunca ter tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, trocou correspondência com o filósofo desconhecido. Foi fundada uma escola de homens de desejo, uma elite de pensadores, com base num sistema filosófico iniciático, com o objetivo do desenvolvimento moral e espiritual do homem, num processo de autotransformação, feito através de uma vivência diária que culmina na perfeição interior do indivíduo. A admissão dos membros era escrupulosamente cuidada. Apenas homens livres eram formados num pequeno seio de pessoas inteligentes e com mente sã. Saint-Martin dizia que as grandes verdades só podem ser ensinadas no silêncio, que aqueles que não sabem calar-se, que falam mais do que observam, não poderiam ser recebidos na cena interior. Dizia que o silêncio era uma condição indispensável para não só receber os ensinamentos do seu iniciador, como dos mundos invisíveis. A sua doutrina difundiu-se na Alemanha e na Rússia.
Falemos agora um pouco sobre o fim terreno de Saint-Martin, o inevitável. Em 1803, Saint-Martin encontra-se fisicamente debilitado e próximo de sua morte física. No entanto, não estava afligido com isso. Dizia que a providência divina sempre lhe havia dispensado muitos cuidados e que perante isso só poderia render-lhes graças. Dia 13 de outubro do mesmo ano, deixa de ter contacto físico com os seus discípulos. Falece com uma crise de apoplexia. Não obstante de sua morte, os seus ensinamentos continuam vivos com o seu espírito. E os grupos que formou continuaram a propagar-se até aos dias de hoje. A sua mensagem continua a inspirar inúmeras personalidades e a incentivar o homem a buscar a sua verdadeira origem e a sua reconciliação celestial. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro tema. Gostou do nosso vídeo? Então não hesite em clicar no botão gosto, localizado na barra do player, bem como de subscrever ao nosso canal, clicando no botão subscrever. Fique agora com o nosso espaço Sugestões Literárias. Qualquer questão que tenha relacionada com o martinismo, não hesite em contactar-nos. Escreva-nos para geral@antigaordemmartinista.com ou deixe um comentário neste mesmo vídeo. Obrigado pela sua companhia e até breve.